Que aqueles, pois, que nos apoiaram na realização de nossa obra, possam aqui receber o penhor de nossa gratidão. Estamos chegando ao fim da primeira temporada da série Espiritismo em Revista, onde nós temos estudado alguns artigos da Revista Espírita de Allan Kardec. Nós estudamos o ano de 1858. Hoje é o nosso penúltimo episódio. Passou muito rápido. Nós começamos no dia 30 de abril. Estamos agora no finalzinho de outubro e não poderia haver um tema, um artigo mais pertinente para o nosso bate-papo de hoje do que aquele que está na Revista Espírita de dezembro de 1858, em que Kardec intitula Aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858. A Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano, e nos sentimos felizes em anunciar que, doravante, estando assegurada a sua existência por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às suas publicações. Lembremos de algo que nós falamos lá no primeiro episódio da série Espiritismo em Revista, que era publicar um periódico, um jornal, uma revista espírita, que pudesse ser uma tribuna livre, como ele diria mais tarde, onde ele pudesse ter um contato mais direto com esse público, divulgar alguns textos, e que ele pudesse experimentar a reação, a recepção a alguns temas, esclarecer dúvidas, enfim. Quando nós contamos que Allan Kardec percebeu a necessidade de uma tribuna livre, de um laboratório, de um meio, de um veículo, através do qual ele pudesse travar um contato mais direto, ter notícias dos fenômenos que aconteciam em outras localidades, dos espíritas que estavam nascendo, que estavam tendo contato com o livro dos espíritos e que tinham dúvidas, queriam comunicar-se com ele. Ele recebia muitas cartas e às vezes as dúvidas eram parecidas. Então, ele lança, na França daquela época, lá em 1858, a primeira revista espírita. Na América já existiam outras, mas na França ainda não, na Europa ainda não. E ele inicia essa tarefa basicamente sozinho, contando com o incentivo da sua esposa, com o auxílio, com o suporte dela, mas sem nenhum apoio financeiro. E era ele que tinha todo o trabalho de selecionar artigos, textos, de responder as cartas, de responder na própria revista algumas dúvidas que eram enviadas a ele. E aqui ele nos diz que nesse momento, no final de 1858, ele já contava com alguns assinantes que asseguravam a continuidade dessa tarefa, a continuidade desse trabalho, que nós sabemos que teve uma duração de 11 para 12 anos, até o final da sua vida. Quando ele desencarna, ele já havia deixado a revista do próximo mês pronta para ser publicada. Os testemunhos de simpatia que temos recebido de toda parte são para nós um poderoso encorajamento na laboriosa tarefa que empreendemos. E queremos aproveitar também o ensejo dessas palavras de Kardec, dessa gratidão dele aos seus assinantes, aos seus correspondentes e amigos, aos espiritistas da França de 1858, para externar também a nossa gratidão. E essa gratidão se estende a muitos corações, desde aqueles corações lá na Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador, que acreditaram em nós, que nos incentivaram, porque quem vê a gente falando assim acha que é fácil, né? Acha que sempre foi assim. Mas na verdade não. Na verdade, eu sentia muita vergonha
muita timidez de me expor, de levantar para falar. Eu ficava pensando o que é que as pessoas iam dizer, se eu ia falar alguma besteira. E eu precisei que essas pessoas, que tio Edilton, que tio Kleber, que tia Maria Alva, que a minha amiga Lu, que vocês assistiram o episódio, acreditassem em mim um dia, lá atrás, quando ninguém acreditava, quando ninguém via esse potencial, para que agora, um pouco mais encorajada, eu estivesse aqui divulgando alguma mensagem, tentando fazer alguma coisa. Mas alguém precisou de uma tarefa anterior. Então, a minha gratidão a essas pessoas lá atrás. A cada pessoa que compõe a equipe desse projeto, que transcreve toda essa fala, para transformar em legenda em português e dar acessibilidade às pessoas que não têm como escutar o que eu estou falando, que transporta para outros idiomas, como o inglês, como o francês, que edita tudo isso para tentar passar um formato mais interessante. E para todos vocês que assistem, que curtem, que compartilham, que divulgam, que nos dão um feedback, um retorno, uma mensagem de incentivo, minha gratidão a todos vocês. Seria um fato inusitado nos fastos da publicidade se não nos defrontássemos com contradições, nem com críticas, sobretudo quando se trata da emissão de ideias tão recentes. Mas, se de alguma coisa devemos admirar-nos, é de termos encontrado tão poucos contraditores em comparação com os sinais de aprovação que nos foram dados. E, sem dúvida, isso se deve bem menos ao mérito do escritor do que à atração suscitada pelo próprio assunto tratado. Muitas vezes nós deixamos de iniciar um projeto, uma tarefa, algo pequeno que seja, simples que seja, mas que a gente acha que vai ser legal, que a gente acha que vai incentivar o bem, que vai incentivar as pessoas, que vai ajudar de alguma forma. Muitas vezes a gente não faz nada, fica com medo por conta dessas críticas, por conta dos opositores, das pessoas que às vezes nem pararam para assistir, nem pararam para ver o que a gente está fazendo, mas simplesmente não gosta da gente, ou, sabe, os odiadores? Então, muitas vezes eles nos paralisam. Mas olha só, e eles sempre existiram. A gente não tem capacidade de agradar a todos. Então, se você está aí, se você pretende iniciar alguma coisa, alguma tarefa, seja ela qual for, mas que possa alcançar alguém, que possa alcançar algum amigo, algum familiar, alguém da sua escola, alguém do seu trabalho, da sua faculdade, seja a iniciativa que for, foca no seu objetivo. Você precisa analisar se o seu objetivo é relevante, se o seu objetivo é salutar. Não dá para focar nos opositores, senão a gente não faz nada. Mas imaginemos, se todas as iniciativas positivas, as iniciativas voltadas para o bem, não necessariamente de uma religião específica, mas mesmo de religiões diferentes, porque eu posso ver uma iniciativa de alguém que é de outra religião, mas que eu sei que aquilo é legal, que aquele projeto é bacana, que vai ajudar outras pessoas. Por que não incentivar? Por que não divulgar? Por que não compartilhar? Se aqueles que se dizem defensores do bem, que se dizem religiosos, que se dizem lideranças, realmente dessem as mãos uns aos outros na divulgação, na prática, na ação pelo bem, o mal faria muito menos alarido. Mas ao invés de nós nos apoiarmos, de nós nos darmos as mãos, vestirmos a camisa do nosso amigo que está tentando fazer alguma coisa, sabe o que a gente faz? Fica um monte de gente, pretensos defensores do bem, apontando o erro daquele que tenta fazer alguma coisa. Então nós perdemos tempo e damos mais espaço para a divulgação do mal, para a divulgação do que menos importa, daquilo que não traz nenhum tipo de satisfação real ou de plenitude. O Espiritismo marcha no mundo inteiro a passos de gigante,
todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas. E se de nossa parte podemos lançar alguns grãos na balança desse grande movimento que se opera e que marcará nossa época como uma nova era, não será melindrando nem nos chocando frontalmente com aqueles que queremos justamente conquistar. Seria indigno de uma doutrina que não prega senão o amor e a benevolência descer até a arena do personalismo. Deixamos esse papel aos que não a compreendem. Prosseguiremos, pois, em nossa tarefa no ano que se vai iniciar e que, como tudo anuncia, deverá ser muito fecundo. Assim também, nós estamos extremamente felizes com todos os amigos, com todos os corações que se reuniram junto conosco nesses meses com o propósito de estudar a Revista Espírita de Allan Kardec, de conhecer um pouco mais de perto as palavras, a sabedoria e principalmente o amor, a dedicação do codificador da doutrina espírita. Fique conosco, continue nos dando esse retorno tão carinhoso, mas também as sugestões que muitas vezes nos chegam e que tanto acrescentam ao nosso trabalho. Esse é o nosso penúltimo episódio dessa temporada. Semana que vem nós temos um episódio com uma participação super especial, surpresa. E então a gente vai dar um breve intervalo e retornamos ainda esse ano com a segunda temporada para estudar alguns artigos da Revista Espírita de 1859. Até mais!